Verde, Santiago, praia. A cidade da praia são filhões de banana e são bolos doces quando acordo a meio da tarde. A cidade da praia tem sol e tem lábios feitos de pormenores. Um dia, eu e a cidade da praia adormecemos enquanto nos beijávamos. Esse sono foi o centro da nossa ilha e quisemos que ficasse lá longe para nos recordar sempre que em cada cidade pode existir um fim de tarde assim. As ondas estendem-se sobre a areia. As ondas estendem-se sobre a areia. Fotografia da cidade da praia. José Luiz Peixoto. Cineteatro, uma história. O cinema municipal da praia é um dos elementos mais representativos da dinâmica cultural e do nível de urbanidade dos moradores. Então, vamos conhecer essa história. Em 1958, com a fisionomia que ostenta hoje, o Cineteatro da Praia era apresentado como uma alternativa cotidiana de lazer na mesma urbe, na altura das comemorações do primeiro centenário da elevação da cidade da Praia à categoria de cidade, em 25 de abril do mesmo ano, segundo o Boletim de Cabo Verde de Propaganda e Informação número 106/1958, página 16 e 17. Neste momento, vamos conversar um pouco com o Sr. Júlio Silvão, que vai nos contar um pouco sobre essa história. Como é que era feita a seleção e a exibição dos filmes antes da independência de Cabo Verde? Bom, antes da independência, é claro que os filmes que eram exibidos no cinema, particularmente no cinema do platô, o cinema da praia, eram filmes, portanto, que ia de encontro com o regime de então. Eram filmes severamente selecionados e que ia de encontro à ideologia do colonialismo. Esta imagem representa um monumento reabilitado. Na mesma, nota-se todo o esforço de conservação dos traços originais do edifício, inclusive os arranjos decorativos típicos do estilo artístico onde se inscreve. Vê-se que continuam a acompanhar a disposição das varandas, artisticamente trabalhadas, frisos a correrem paralelamente nas partes superiores e nas bases das mesmas. Mantiveram-se os arranjos superiores, as janelas em formas de palas. Nas aberturas, cegas ou não, destacam-se unidades decorativas idênticas em forma de molduras que as enquadram. Esta coerência é observável inclusivamente na pala curva em cima da única janela aplicada na fronte arqueada, parte superior, cuja sinuosidade se harmoniza com a curva da varanda, ambas, varanda e pala, seguem os contornos redondos do edifício nesta parte frontal. Exprime ainda mais toda a intenção decorativa própria do estilo Deco, as finais faixas verticais, duas maiores e duas menores, dispostas simetricamente no alçado curvo. Completam ainda os arranjos que acentuam o estilo Deco no monumento. O remate superior do edifício, que é a platibanda. Este estende-se em toda a extensão da sua parte alta, onde a acentuação do esforço de ornamentação é revelada nos 4 frisos horizontais, sendo uns mais salientes que outros, aplicados na base e na parte superior da mesma. Estamos aqui com o Sr. Luís Vasconcelos, que nasceu no platô e vai contar-nos um pouco de como funcionava o cinema no platô. Bom, o cinema no platô
naquela altura, quando eu estudava no liceu, que agora é Domingos Ramos, mas era Liceu Adriano Moreira, era o único divertimento que havia, não é? Hoje em dia, para a praça, e quando havia cinema, que havia todos os dias, qualquer filme que viesse, nós íamos, portanto, eu e os meus amigos, íamos com toda a cidade, não é? Tanto pessoas do platô como também dos arredores, porque era, naquela altura não havia televisão, não havia outro tipo de divertimento, e havia o cinema, que não era só para o cinema, mas também era para algumas apresentações de um ou outro conjunto que havia na altura. Por exemplo, os Tubarões também já se apresentou lá, o pop académico, que foi logo primeiro, não é? Nos meus tempos, mas o cinema era, sem dúvida, todas as estreias de filmes, aquilo era completamente esgotado, e tinha que haver e havia repetição, porque não cabia todo mundo que queria ver filme. E, portanto, havia agora, dentro do cinema, havia uma parte que era o balcão, que era a parte de cima, que é a parte mais cara, que tinha o seu bar, tinha a plateia, portanto, o andar de cima, o balcão, era, portanto, cadeiras bem confortáveis e de veludo. Havia agora a plateia, que tinha uma pequena inclinação, normal do cinema, que é para não impedir que as pessoas de trás não possam ver, e estendia-se várias cadeiras, cerca de 200 e tal cadeiras, e depois havia uma separação onde havia a geral. A geral era ao pé do palco, ao pé do ecrã, e a geral tinha cadeiras de madeira, ou havia as pessoas que iam para a geral, levavam os seus banquinhos que era para assistir. Portanto, havia, portanto, filme aos fins de semana, havia à tarde e à noite, no domingo havia à tarde e à noite. À tarde no domingo era normalmente para crianças, eram filmes para crianças, mas nos outros dias havia, se não me engano, eram 6 horas e 8 horas e tal da noite, ou 9, já não me recordo muito bem a hora, mas havia 2 sessões. As estreias eram sempre à noite, né? E no dia seguinte fazia-se a repetição à tarde e à noite. Depois, na semana seguinte, havia outros filmes, outras estreias. Às vezes, por causa do transporte, demorava alguns dias a vinda de outros filmes, fazia-se a repetição de alguns que viam que tinha mais pessoas que queriam ver, né? Portanto, era o divertimento praticamente da cidade da praia, era o cinema naquela altura. Normalmente, que filmes vocês viam? Olha, que levava muita gente. Havia vários tipos de filmes. Havia filmes dramáticos, havia filmes de terror, havia filmes de guerra, mas os estilos que mais enchiam eram o western, o chamado filmes de cowboy, os filmes sobre história antiga, por exemplo, filmes que fizeram grande cartaz no mundo mesmo, por exemplo, A Queda do Império Romano do Ocidente, Cleópatra, Hércules, filmes que retratavam, portanto, a história de Roma ou da Grécia. Todos estes filmes tinham maior visibilidade para as pessoas, não é? Portanto, eram filmes do cowboy, filmes sobre a história antiga, romana, grega, filmes sobre
Lembro-me também de um filme filmes sobre a Guerra Mundial, filmes sobre a Guerra Mundial também, levava muita gente. Lembro que é um filme que durou aqui muito tempo e que deu muito, que é A Ponte do Rio Quai, que era um filme que levou muita gente, mas o que mais atraía as pessoas eram filmes de cowboy. Havia também filmes românticos, né? Mas naquela altura havia também muito romance, né? Havia muitos românticos, né? Eu era um deles. E havia bons filmes românticos que a gente via, mas os que levavam o maior número de pessoas eram filmes de cowboys e filmes históricos e Guerra Mundial. Portanto, eram esses filmes que levavam, esses filmes de drama, de tragédia, e coisa que levavam mais pessoas ao cinema. Também havia um pormenor, portanto, o que eu estou a falar do cinema, o que eu falei até agora do cinema, continuou depois da independência, continuou o cinema, mas em outros modos, né? O que eu falei até agora foi o cinema antes da independência. Não sei se está a perceber. Sim. E por exemplo, antes da independência do cinema, antes de aparecer o filme, havia noticiários. Havia, portanto, pequenos trechos. Havia trailers, né? Mostravam os filmes que vinham, que estavam marcados para datas posteriores, mas antes desses trailers havia, portanto, notícias. Isto antes da independência. Antes da independência, que fique claro. Havia agora notícias, por exemplo, sobre a guerra colonial, o que estava a acontecer na guerra colonial, não sei quantos, toda a propaganda que eles aproveitavam e punham antes dos filmes. Portanto, como se fez em muitos outros sítios também colonizados, né? Nos seus cinemas. Depois é que vinham os trailers e vinha a parte o cinema propriamente dito. Havia o intervalo, não é? Nos intervalos do cinema tinhas de sair com quem tinha bilhete, os que queriam sair tinham que apresentar o bilhete, né? Para sair. Uns vinham cá fora, porque havia muitas vendeiras cá fora a vender mancar, veludo, alfarroba e pão com doce, não sei quantos. Havia um bar no balcão, né, que era onde eu frequentava. Quando íamos juntos, muitos amigos, e queríamos fazer paródia dentro do cinema, íamos para a plateia, né? E havia também, lá dentro do cinema, ao lado do palco, havia um bar na parte exterior, um bar para as pessoas da plateia e para as pessoas da geral. Portanto, resumia-se a isso, o cinema da praia. Havia também, depois agora, bares populares, né? Isto agora, o bairro popular começou depois da independência. Por exemplo, os Tubarões foi depois da independência, começaram a tocar no cinema, faziam bailes, tiravam aquela parte grande de coisa que servia de sala de dança, não era geral, mas antes da independência havia também o Pop Académico, que era um conjunto de alunos do liceu, alguns estão vivos, outros não, infelizmente, e portanto resumia-se isso, o cinema da praia. Agradeço o senhor por ter aceitado conversar comigo. Muito obrigada. Foi um prazer. Chegamos ao fim do episódio histórico de hoje. Um bem-aja a todos.